Graça e paz, sou o pastor André Anselmo e você está no Avivamento em Foco, o programa da comunidade do Avivamento. E hoje, mais um programa com certeza interessantíssimo, tá? O tema você vai amar, esposa de pastor, como é difícil. E eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que a minha digníssima, a minha amada esposa Ana Paula, pastora Ana Paula. E eu quero já que ela deixe aqui para vocês, né, um recado todo especial aí já para esse início de programa. É contigo, Ana Paula. Graça e paz a todos. É difícil esse tema, viu? Eu acho que devia ter deixado dentro de casa. Vai ser polêmico. Esposa de pastor, né? Ser esposa do pastor tem como cortar isso? Enfim. Ou esposa do André. Esposa do André, isso. Acho que é mais fácil, né, de falar. Porque ele é um homem igual a todos os outros homens. É assim. Esse é o quê? O pior. Não, o duro é quando você tá brigando e o marido não quer ser seu marido, quer ser seu pastor na hora da briga. Aí você tem vontade de matar, né? Mas Eu sofro com isso, viu? O gordinho que fica atrás da câmera, quando vai brigar pessoal com ele quer se passar pro pastor. Pastor, então é uma forma dele fugir. Olha, invasão aqui no estúdio. Ele quer fugir. O gordinho invadindo. Bom, começando, a gente casou, eu desmaiei no casamento. E morreu. Eu tenho Celso aqui de prova, que não foi uma vez só, foram duas. Então, quer dizer, é difícil. Ali eu já senti que o baque da responsabilidade e a vontade de fugir foi grande. Foi. Pastora Paula, eu acredito que esse vídeo com certeza vai ser assistido por muitas mulheres, né, muitas moças. Eu me lembro uma história de um pastor que ele não tinha uma beleza assim, sabe? Ele não era, né, um galã, mas aquele pastor, ele contou que uma moça muito bonita ficou apaixonada por ele. Aquela moça bonita ficou apaixonada por ele. E o pastor, ele tinha algumas, enfim, dificuldades, alguns problemas. E quando ela descobriu, a paixão acabou. Porque, às vezes, pastora, as moças, né, as mulheres podem ter aquela ilusão que o pastor, como você mesmo disse, né, o André, elas podem ter aquela ilusão que, nossa, o pastor é o homem perfeito, o pastor é o homem, né, mais perfeito. É verdade isso, pastor? Não. Errou! Não. Pode falar. Não, porque na verdade, agora falando sério, porque realmente isso acontece muito. Sim. As mulheres se apaixonam por um pregador. E ele é um homem normal como os outros, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Porque um homem no altar, ele está sendo usado por Deus. É lógico, a vida deste homem tem que estar na presença de Deus. Mas ele é um homem normal como os outros. Ele rota, ronca, peida, faz de tudo. Não, fica fedido, enche a paciência da gente, irrita, não lava a louça que usou, um monte de coisa. Tá falando de outros homens. Não, tô falando de você. Então, assim, eu casei só com você. Eu comecei a namorar o André com 16 anos para 17. Quer dizer, ele não tinha nem bicicleta, gente. Ele usava a minha. Então, a gente construiu a nossa história. A gente passou por muitas coisas. Então, não vem se iludir com um pregador que fala bem, que prega muito, aquilo, aquilo outro. Depois que tira o terno, só Deus sabe, hein? Nossa! Não, é o que eu não gosto no André. Ele entra no banheiro, ele esquece da vida dele, gente. Acho que ele fica ali, se deixar, ele morre ali e sepulta ele ali mesmo, porque... Gente, eu falei esses dias, você vai morrer, eu vou enterrar, você vai ser sepultado aí mesmo. Seria uma boa. Porque é duas horas, eu acho.
ou passa disso, não sei, mas ele esquece da vida dele no banheiro. E o pior, que na minha casa... Saema vai cobrar dobrado. Onde você carrega o celular é do lado do vaso sanitário. Então você imagina, meu filho, como é que ele fica ali? Sumiu! Então... Nós tínhamos combinado de não falarmos detalhes. O paraíso dele é o banheiro. Enfim, né? Nós vamos ter um programa depois também, né? Esposo de pastora, fica tranquilo. E aí eu vou revelar aqui algumas coisas. Então, enfim, pastora Paula. Mas... quando eu conheci ele tinha um tique. Tinha um tique horroroso, que eu nem sei como eu consegui Por que namorar eu não convidei ele. outra esposa de pastor? Ele tinha um tique horroroso. Você lembra, Celso? Ele balançava a cabeça, e piscava os olhos. Tenta fazer. Eu tinha. Tenta Jesus fazer. me libertou. Jesus me Faz o libertou. pisca. Eu orei muito por Bem, isso. Mas eu ficava assim. mesmo, milagre, não faz mais, faz o Mas eu ficava assim quando eu via ela, gente. Eu ficava, né? É que eu larguei dele um monte de vezes. Faz, pisca. Falando nisso, sobre. Por que você muda seu jeito? Sobre separações, né? Sobre separações, não, acho que fica pesado. Você fala, mas Não, largar no namoro é uma coisa. término, né? No namoro, né? Pra você ver, né? Se fosse tão perfeito, né? Não teria terminado. Apesar que eu me tornei pastor logo depois que eu me casei. Foi quando eu fui consagrado a pastor. Agora, falando de uma forma, a gente tá brincando, tá descontraindo, mas falando de uma maneira séria, né? Acho que qual a maior dificuldade que você, como esposa de um pastor, qual é a sua maior dificuldade? Aonde que você diz assim, poxa, como é difícil realmente ser a esposa do pastor? Por qual motivo que você entenderia que As seria? pessoas têm que entender que eu tenho o meu chamado à parte do seu. Né? Não é porque uma pessoa se envolve com um pastor que você tem que ser pastor. Né? Isso é o meu chamado e o chamado dele é parcial. Você tem que respeitar isso e acreditar nisso e confiar nisso, porque eu tenho paz em relação ao chamado do meu marido. E eu vi uma pastora dizendo a mesma coisa que a pastora Paula acabou de dizer, minha esposa disse, e por algumas vezes ela reclamou, né? Ela já me disse. Justamente, ela já chegou a reclamar, por exemplo, você às vezes ouve muitas pessoas e não me ouve, ou me ouve menos, parece. E, claro, essa é uma preocupação que nós devemos ter. Mas nós estamos falando das esposas de pastores, né? Então ela disse a ausência. Então, para você, pastor que me ouve, assim como eu também, me preocupo muito e tenho me atentado muito a isso, a ouvir a sua esposa. E a sua esposa não tem que ter 15 minutos do seu gabinete. A tua esposa, ela tem direito a vida toda, tá? Então, Senão é uma você realidade. soca ele. Pastor, o gabinete do pastor tá arrumado? Acho que é melhor eu nem ver. Eu nem olhar o gabinete dele. Tem gabinete? É bom não dar uma olhada, não. É bom não ver. É bom evitar, né? O gordinho, no fundo, ele é complicado, gente. Vai chegar a hora dele. Nós vamos falar sobre esposas de músicos. Nós vamos ficar sabendo ainda de muita coisa. Mas, Só pra salientar. É de boa lá em casa, viu? a esposa não está aqui para contrariar a resposta. Bom, Ai, coitada. a Laura vai ainda passar por essas lentes ainda. Pastora Paula, e diga em questão ao chamado, esposa de pastor. Por que você muda o seu jeito? O que tá assim? Eu tô perguntando, eu tô fazendo Sim, perguntas. mas eu tô achando estranho. A esposa de pastor, ela... Me diz uma coisa. É muito fofa. Vocês estão me atrapalhando, gente. Na outra vez foi assim também. É muito chato. Mas depois na hora da gravação fica legal. Eu ia falar uma coisa. Que aí o agora. Elito ele corta algumas coisas. Corta. Não tô não. Tá assim, ela tem... Olha o sorriso. Tá travou. atrapalhando eu. Deixa eu fazer a pergunta. É que eu tô fomentando a pergunta e você tá me Você devia atrapalhando. ter posto isso num papel. Não. Eu já tenho a pergunta. Essas brincadeiras de vez em quando vai, é legal. Não, Tá bom, vai não. pode pôr, vai. Você quer ir embora, audiência?
Não, isso aí é no... Como é que é? Depois, Nosso né? vídeo só de bastidores, vai ter mais minutos. Olha, irmãs, eu aconselho a você a não casar com o pastor. Mas se você casar, peça misericórdia ao Pai, tá? É isso. Mas me diga uma coisa, pastora Paula, você não me respondeu. Sim. Em relação ao chamado, você falou, claro, que você tem o seu chamado específico. Sim. Mas como entender realmente, quando que você entendeu que você também era uma pastora? Só porque você casou com um pastor? Porque é uma preocupação, é uma pergunta. Não, né? Isso tanto que levou um determinado período, anos depois dele se tornar pastor. Não foi do dia. Então agora eu vou contar um segredo. E morreu. Quando eu namorava essa moça, ela dizia que não queria casar com um pastor. Mas quem quer? Quem é louco que quer, gente? Não, tem gente que quer. Desculpa aí, irmã, eu sei, desculpa, mas é loucura. É loucura, vocês não têm noção. Se fosse uma moçoila, não casaria com um pastor. Casaria com Você não casaria nem com você mesmo. Agora, a gente está falando isso, mas é claro, né, meus irmãos, pessoal, todo mundo que está assistindo esse programa, se você tem um chamado, né, se você casou com, né, enfim, e tem um chamado, com certeza vai ser bênção. Ou então vai ser um quebra-pau daqueles, né? Sai da frente, Satanás! Mas assim... Tem que ter o chamado. Deixa... Hã? Tem que ter o chamado. É lógico, o maior chamado de uma pessoa é aguentar a outra. Mas... É verdade. Por que ele tá falando assim? Ela não é pastora da igreja, ela é a minha pastora. Com a roupinha, calça Você jeans. não pode falar, não. Aí, Isso assim... não vai no ar, nunca, jamais. Mas eu acho que a voz tá mudando, tá ficando O que você acha esquisito. dessa camiseta Fui dele? eu que comprei. Cuidado com o jovem. Mesmo aqui. Ai, mas não, depois ele vai cortar essas coisas. André, você tá me deixando nervosa. Olha, então, o que é mesmo? O que coçou a cabeça? Fala, amor. Você tava falando, chamado e tal. Quando eu era menina, eu frequentava a Assembleia de Deus. E queria muito me batizar na igreja, porém minha família não era evangélica. E não aceitou na época. Mas eu ia. Minha mãe me deixava eu ir com a vizinha, a dona Abigail, uma querida Abigail. E eu e minha irmã íamos para o culto. E lá, gente, o pastor era bonitão, gente. Nossa, e eu era menina e o pastor era bonitão. E eu um dia sentada... Se eu conhecer esse pastor. And his name is John C. já. E tinha os filhos dele, né? A esposa muito querida, a esposa do pastor era muito... ela me deu muito carinho, né? Sim. E quando eu olhei para o pastor, algo veio... Gente, veio uma coisinha aqui, né? Eu falei assim, ai, coisa de louco, né? Você vai ser esposa de pastor, uma vozinha. Eu falei assim, meu Deus do céu. Pensei comigo, isso aí é loucura. Que é coisa da minha cabeça, né? Enfim, parei de frequentar a igreja evangélica porque a família decidiu eu estar fazendo a minha primeira comunhão e a crisma, enfim. Peguei uma raiva de evangélicos, aí já vem a obra do diabo aí, né? Eu não gostava de evangélicos. Mas Deus tinha uma grande obra para fazer na minha vida. E eu fui para a igreja, na época, não estava interessada em ninguém, e muito menos em menino. Eu precisava de Deus, E ali eu vi o André, eu lembro até da roupa que ele usava, mas porém a minha intenção não era arrumar, a orelha dele era gorda. Era a única parte gorda que ele tinha. Mas, enfim, eu fui para a igreja porque eu precisava de Deus. Eu necessitava de Deus, e não de um namorado. E na época eu tinha terminado com o meu primeiro namoradinho. Comecei cedo, pelo amor de Deus, nossa.
Eis o problema. Meninas, não namore cedo, viu? Não. Namore tarde, tipo 30 anos você começa a namorar. Vai estar adulta e madura para saber o que quer. E aí, enfim, eu orei. Gente, você acredita? Eu achava quando eu aparecia com o Keanu Reeves. Ai, meu Deus. Até eu não me aguento. Como é que eu... Deus secou os meus olhos. Depois de uma gripe. Ai, nossa, mãe, tem um menino bonito na igreja, parece com o Keanu Reeves. E eu sou super fã do Keanu Reeves até hoje. E eu achava que o André... Olha lá, André, parece com o Keanu Reeves. Ela tem um problema na visão, viu? Não, mas ele parecia assim, viu? É que não dá pra trazer uma foto dele, parecia bastante, né, amor? Sim. Graças ao Keanu Reeves, né? Que bom, né? Assim, mas eu vejo, pra gente até encerrar esse assunto, que eu vejo que não pode se haver a ilusão, né? Eu acho que tem que ter amor, concorda comigo? Tem que ter realmente o amor, né? Acima de tudo. E é como eu disse, aos pastores, né? Ou, enfim, futuros pastores que vão casar, e que querem que a sua esposa seja uma pastora, que isso seja naturalmente um chamado realmente de Deus na vida dela, tá? E as moças, depois a pastora finaliza com a palavra dela, eu deixo aqui, vocês não se iludam, tá? Porque não é uma brincadeira, é algo muito sério. Tem que ter amor, tem que ter realmente chamado, porque senão vai ser um problema. E eu, ao longo dos anos, e a pastora está aqui também para confirmar, quantos casais de pastores se separaram, né? Quantos? Principalmente nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Então, não se iludam, que haja amor de fato, ambas as partes, comprometimento e chamado. Deixa uma palavra aí para todos, pastora Paula. Nossa. São 15 anos, né? Você imagina, por isso que às vezes eu dou uns berros. O Wellington que ouça, né? Eu não aguento, gente. O Wellington é o gordinho, tá, gente? É 15 anos. Que ele trabalha aqui na igreja. Errou! 15 anos querendo, muitas vezes, matar o seu marido. Mas Deus dá graça. Mas eu vi uma frase hoje, que a mulher que não pensou em matar o marido, ele não é o homem da vida dela. Nossa, Enfim, vamos lá. Irmãos... Falsidade. Bem Você não falso concorda, mesmo. não? Joyce Meyer disse, né? Que ela nunca pensou em separação. Aí eu duvido. Mas em matar ela já pensou. Nossa, eu duvido. Não, isso dá não vontade pode. de largar, dá vontade de largar, sim. Lógico que dá vontade de Essa mulher não largar. foi aquela que matou o marido? Quem? Joyce Meyer? Não matou o marido? Não, foi essa? é a pastora Joyce Não, Meyer. ela é americana. Ah, foi outra. Ela dizia separação, não. Separação não, mas homicídio. Homicídio, separação, Não, dar um pode chute, mandar embora. Isso faz parte, gente. Faz parte do relacionamento. Porque assim, casal que não briga, é lógico, casal que não briga é preocupante, tá? Porque na verdade tem que haver, são duas pessoas diferentes. Duas pessoas totalmente diferentes, de costumes diferentes, criação diferentes, gênios diferentes. Então, assim, não tem como brigar. É impossível um casal não discutir. Agora, em relação ao homem, o pastor, querer obrigar sua esposa a ter um chamado, filho, caminho errado, não dá certo. Porque o chamado não vem do marido ou do homem, o chamado vem de Deus. Então, assim, deixa Deus agir, né? Não adianta você querer forçar algo que não vai acontecer. Não vai acontecer. Se Deus não a chamou para ser pastora, ministra, o que for, não adianta o marido querer obrigar, porque não vai acontecer. Você vai ter problema no seu lar, você vai ter problema no seu casamento. Infelizmente, pode chegar ao divórcio. E não é isso que Deus quer para um casamento. Se você é casado e a sua esposa não tem esse chamado, meu filho, só de estar casado com você já é um chamado. Então deixa a mulher em paz.
deixa ela quietinha lá no canto dela, deixa ela cultuando, tendo amizade com as irmãs. Esse programa virou uma DR. Enfim, e aí... O quê? E morreu. Por que virou uma DR? Discutindo relação. Acho que eu vou colocar esse tema, discutindo a relação. Ele me pastores, cortou discutindo literalmente, ele me tesourou. É isso que o pastor faz, viu, gente? DR, discutindo relação. Ah, Você não tá entendendo? sim. Eu não poderia ter chamado ela, porque olha só, né, o clima, mas depois tudo passa, né? Tá formal ele, né? Ele tá esquisito, tá, gente? E eu vou dar um na cara dele. Se eu sair daqui, eu vou ter que sair. Tchau, gente. Obrigado por tudo, porque tá difícil. Paula, Agora volta pra finalizar. Não, mas não deixar essa parte, mas finaliza pelo meu pai. não entendi. Eu não tô bem, porque tem que ter. Eu tô normal, mas... Eu posso imitar você? Pode. Então, aí, Imita o pastor. Como é que o pastor faz? os dedão assim. Ai, moçada, nem é feio. Nossa. Então vai, menina! A menina já acabou, gente. Não, não a acabou não, entrevista, continue. acabou. Não era pra terminar, era pra terminar. Não, era pra você falar o final, a parte Você só cortou final. eu. Eu não cortei, você falou bastante, eu só dei aquela... Aquilo que... Eu falei que era uma DR, uma discussão de relação. Matem o seu pastor, se ele for o seu marido. E nós encerramos por aqui. Não, mas você não pode sair, Paulo. Tá vendo? Quer ser esposa de pastor? É isso que é a realidade. Essas mulheres que ficam aí mostrando... Agora aí ele tá normal. Essas mulheres que é. ficam mostrando aí né? Tudo aquilo. Não é verdade. Isso aqui é realidade. Nós combinamos, tá? Mentira. Nós combinamos. Mentira. Bom, pessoal, nosso programa, ele é um programa onde nós falamos de uma forma bem resumida, né? Situações, é para que não fique tão cansativo. Mas a questão é essa, né? Ficou aí a palavra da pastora, ficou a nossa palavra, que não haja ilusão, que haja de fato razão nas suas escolhas. Uma coisa que eu vi, eu sei que nós já terminamos aqui, mas só um detalhezinho que eu vi de uma esposa de um pastor dizendo, né? Não pare os estudos. Você concorda com isso? Sim. Né? Não pare de fazer aquilo que você realmente gosta de fazer. Claro, Por exemplo, algumas... eu fiz faculdade, eu não traí meu marido e nós nos separamos. Tem igreja que fala sobre a mulher fazer faculdade e correr o risco de se divorciar. Não, na verdade não é igreja, né? Na verdade são pessoas. Pessoas, bem... Às vezes que a mulher não pode estar envolvida em coisas do mundo, né? E não tem nada a ver isso, né, gente? Isso é pura besteira, né? Cada um sabe o seu lugar, seja homem, seja mulher. Não importa onde esteja, não é verdade? Não importa se é na faculdade, se é na escola, onde quer que seja, no trabalho. Caráter. É caráter, né? Então, assim, o que eu estou falando é, não pare de estudar, né? Porque às vezes a mulher, porque meu marido é pastor, então eu vou seguir ele, então eu vou parar de estudar, vou parar de fazer isso aqui. Não, não é assim. Você só acompanha nas viagens. É importante, né? Sim. É claro, há algumas restrições, alguns cuidados, né, pastora Paula? Pastora Paula, por exemplo, vou contar aqui para vocês aqui. Quando uma irmã, assim, queria conversar com o pastor, ela normalmente sempre teve muita confiança, muita segurança, né? Sim. Mas se ela percebia a irmã muito alegre, muito feliz, ela chegava junto, próximo, não era isso? Isso vai evitar discussões em casa. Desnecessária, né? Porque, assim... Na verdade, você tem que cuidar daquilo que é teu marido, né? Por exemplo, uma vez eu conversando com uma mulher que tinha muitos ciúmes do marido, o marido era músico, e ela reclamando muito, eu falei assim, você tá brigando com ele à toa, aproxime-se, tá perto da fulana, tá cicrano, aproxime-se, porque se houver algo esquisito, você vai quebrar, ou senão você vai se familiarizar com a conversa também. Né? É uma dica. Perfeito. Enfim, é o caráter dos dois. Gente, nós vamos fazer uma oração para encerrar, tá bom? Como pastor e pastora, orando, abençoando a tua vida, tá? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar, queremos abençoar
a vida de todos aqueles que assistiram de alguma forma. Senhor, abençoe, ó Deus, aqueles que vão tomar suas decisões futuras, as moças, as mulheres. Abençoe já as esposas dos pastores, que haja sabedoria nesse relacionamento para conduzirem, Senhor, o casamento e a obra do Senhor com a paz, com a sabedoria que vem do Senhor nesse lar e nessa família. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, Deus abençoe e um beijo. Deus abençoe. Vontade de matar esse homem na frente das câmeras.